Boa noite a todos. Graça e paz sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a nossa igreja. Amém? Muito abençoados, estamos sentindo a presença do Senhor e vamos continuar através da meditação da palavra. Eu quero lhe convidar hoje a meditar sobre o tipo de igreja que nós estamos construindo, pensando um pouco sobre o tema de missões estaduais, que é passando, alcançando as novas gerações para Cristo. Para isso eu preciso da sua Bíblia. Se abre no livro, primeiro capítulo de Mateus, por favor. Abre, Mateus capítulo 1. Abriu? Mateus capítulo 1? Agora você volta 2 páginas, você vai encontrar Malaquias capítulo 4. Se eu fico falando Malaquias aqui, rapaz, nós vamos até 9h15. Tem gente jogando para um lado. É perto de Hebreus, né, pastor? Pelo amor de Jesus. Agora todo mundo caiu a ficha, né? O pastor não está doido, não. Para não falar está doido, irmãos, os juniores hoje vão estar vendendo brigadeiro saudável de fora e pudim de leite condensado para missões estaduais. Então é só aquilo que você dá tempo de chegar em casa sem desmaiar para você jantar na sua casa, tá? Participe. Quem está acordado, diga amém. Amém. Os dormindo também? Ninguém. Vamos lá. Malaquias capítulo 4, verso 6. E ele, profecia sobre Jesus Cristo, ele maiúsculo, e ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Agora será do Novo Testamento, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 14. Efésios, Novo Testamento. Você vai aos 4 novos convertidos. São 4 evangelhos, o livro histórico de Atos. Depois nós começamos as cartas de Paulo, não é isso? São as sustentáveis da igreja do Novo Testamento. Aí você vai encontrar uma carta de Efésios, que é uma carta para a igreja entender o que é corpo de Cristo. Efésios 2, verso 14. Encontrou? Então acompanhe, por favor. Se tiver alguém, olha aí para perto de você. Às vezes tem alguém sem Bíblia, você gentilmente cede a sua Bíblia para alguém. Não tem ninguém, não? Então vamos ler. Efésios 2,14. Pois ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, um muro. Presta atenção, Jesus veio para destruir um muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. E o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, gentios e judeus, ele está falando, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da... Vamos ver se você está acordado mesmo? Da família. Senhor, é a tua palavra, Brasil. Precisamos muito do Senhor nessa noite. Nós espiritualmente nos colocamos aqui dependentes do Senhor. Eu sei que meus irmãos, as minhas irmãs vieram com o intuito também de adorar, de louvar e ouvir o Senhor de diversas formas. Fala através da tua palavra, Paizinho. Nos dá esse presente hoje à noite, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém? Fiquei hoje cantado com o tema de manhã dos pais e de missões, e eu fiquei pensando, nós oramos sempre para que haja um mover de Deus, para que as pessoas sejam se convertendo, para que os jovens vão se convertendo. Mas não é que às vezes nós oramos e a coisa vai tudo tranquilo na igreja. Presta atenção, vai tudo tranquilo, até que uma criatura estranha se converte. Imagina uma pessoa vindo lá de fora, aquele traje de hippie que toma banho de 3 em 3 dias,
cabelo rastafari, sabe que se jogar água o negócio fica pior, né? Chinelo de dedo de borracha de pneu, 45,5. O cara senta num culto, assiste um culto, uma igreja como a nossa, dita tradicional em Goiânia, e o cara senta lá e o pastor está aqui pregando para as ovelhas, para terminar o culto, ele fala: pastor, anotei aqui, porque eu vou contar para vocês agora uma história que um irmão de Goiânia, essa história era verídica, e um irmão de crente de igreja batista em Goiânia, não vou dizer para a igreja, eu frequentava umas quebradas aí, agora os meninos vão entender que o pastor estava brincando hoje. Eu frequentava umas quebradas aí, fazia uso de umas paradinhas, mas esta palavra me acertou de jeito. Eu quero levar esse gesso para mim. Estou deixando os bagulho agora, hoje, e vou para esta grande viagem com o Criador. Quero Jesus no meu coração. E não é que o cara voltou no domingo, e o cara veio para a escola dominical, o cara veio lá e continuando e tal, mas os olhares ainda continuaram. Você sabe que a gente é humano, quero falar por mim. A gente é humano e a gente acha uma pessoa meio estranha, não diferente da nossa forma e tal, e passou um tempo firme, mas os olhares continuaram e o cara um dia ele desapareceu. Um dia desapareceu, os irmãos, aí, tá vendo? Fogo de palha. E não é que o diácono da igreja um dia está passando perto da Menina Goiás e vê lá o cara, um grupo meio suspeito, ajoelhado lá, sentado nos bancos daquele ainda, no canto, irmão, agora eu vou ver, esse cara está passando bagulho para os outros aí. O cara chegou por trás e escutou o seguinte diálogo: o cara falando, liderando um grupo na rua, no chão, todo daquele tipo que vocês conhecem. Aí o Gesa falou o Pedrão: antes que o penoso se assanhe 3 vezes, tu vai me entregar nos homens. O cara estava pregando, ou tentando pregar, né? Porque está meio complicado o negócio dele, mas ele estava tentando pregar com os malas na rua. Eu acho que ele entendeu mais que muita gente de 30, 40 anos de igreja. Ele falou: o pessoal não está me aceitando mesmo, parece que eu estou incomodando, então eu vou para os meus. Só que ele voltou diferente. O cara falou: não, ele voltou para as drogas, né? Não, ele voltou para ver se arrancava mais uns 2 ou 3. Isso é de arrepiar a minha barba. Não é que nós temos esse problema, nós temos um problema de conflito de gerações, de linguajar, de roupa. Você imagina então uma pessoa convertendo, né? 3 ou 4 aí no agrando, esse cara vindo todo tatuado, aquela tatuagem no rosto, aquela coisa discreta, né, John? Aquela coisa no rosto, assim, 7 piercing aqui. E a gente, né, não é da cultura da gente, nós temos esse problema de conflito de gerações. Você sabia que até pouco tempo o violão ainda era estranho na igreja batista? Em poucas décadas, porque violão era coisa de seresteiro e mala. Não estou nem falando de bateria, estou falando de violão clássico, porque o violão clássico é tocado nas boates e nas serestas. Isso você volta atrás, você vai alcançar o piano. E nós temos sempre um problema de cultura e de conflito de gerações. Esquece conflito de gerações. Outro tipo de conflito, conflito de gênero, homens, mulheres. Não é que a gente fala uma coisa e elas entendem outra, e não é que elas cansam de falar com os seus homens, seus parceiros, e a gente entende diferente. Tem um livro antigo aí que fala: homens são de Marte, mulheres são de Vênus. E os cientistas, o pessoal dessa biologia, neurociência, eles provam que o cérebro do homem e o olhar do homem é diferente do cérebro da mulher. O cara, da época dos caçadores-coletores, né, o cara tem um olho treinado. Você sabe que o homem é o seguinte: ele está percebendo a sua mulher ali, se passar uma mulher bonita a 300 metros, todo homem vê. Alguns fingem, né? Alguns são mais discretos. A gente olha só uma vez para não pecar e fala: Senhor, me sustenta, e continua. Mas todo mundo não enxerga, parece que o homem tem um radar. A mulher é focada, né? A mulher ela olha os detalhes. A mulher, cadê isso, por favor, fique de pé. A mulher, por favor. O homem ele fala assim: está bonita, não é, Alexandre? A mulher ela sabe se a Valdelice está de brinco, se é pequeno, se é prata, se é dourado. O homem não pega esses detalhes. Se ela, o cabelo dela, o tipo de escova que fez, se o cinto está combinando, se ela está de sapato, é salto alto, sapatilha. Todas as mulheres aqui, talvez a maioria das mulheres tenham percebido isso, mas os homens não olham. O homem
toda hora. Obrigado, meu parceiro. Com isso, eu quero dizer que a sua esposa está bem hoje. Com todo respeito, sargento. Eu tenho amor na minha vida, viu? Minhas filhas estão pequenas ainda. E aí, como é que nós vamos fazer? Conflito de gênero. E o povo ainda quer dizer que existe a questão de um terceiro gênero aí. E aí, para pastor, se pastor não está conseguindo trabalhar com gênero, imagina o povo trazendo um terceiro gênero, né? Que não é bíblico. Um negócio muito complicado. Como é que nós vamos ter um ponto de encontro entre gerações diferentes e de homens e mulheres e gente que veio de uma cultura diferente, gente que está criada na igreja? Irmão, só tem um jeito. O milagre do Espírito Santo é a conversão, é Jesus Cristo ser ponte entre a gente. Amém, igreja? Nós somos muito diferentes, queridos, e o diferente nos assusta. Você não tem que concordar com o diferente, você tem apenas que respeitar o outro da forma que ele é. A gente confunde unidade com uniformidade. Sabe o que é uniformidade plena? Totalitarismo, né, Jô? Totalitarismo, fascismo, nazismo. Todo mundo cabelo igual. Vem pra igreja, Batista. Corta o cabelo igual, veste a mesma roupa, trata o meu jeitinho, levanta a oração, começa por do mesmo jeito. Quer dizer, a gente não é isso que a gente quer. Nós queremos uma unidade do Espírito Santo, que a gente se ame e se respeite, né? E não exclua as pessoas. Você fica pensando, se um cara desse sentar na semana que vem do teu lado, viu? Se você vai correr. Só existem dois tipos de igreja, para mim: aquelas que levantam muros e aquelas que constroem pontes. Eu estou convocando você a refletir hoje, você como pessoa e você enquanto igreja, coletivamente, qual dos tipos você se encaixa? Você é uma pessoa que levanta muro entre as pessoas ou você constrói pontes? Se a gente pensar em levantando muros, né? Eu fico pensando na história. A história recente diz que os homens são chegados a levantar muros, né? Pensa no muro de Berlim. Foram 27 anos separando a Alemanha, um achando que é melhor no sistema socialista, o outro capitalista, um forçado, o outro não forçado, como é que é. Tem um muro agora levantado na faixa de Gaza.